Efésios capítulo 2, segunda parte. Lemos. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Yahvé, edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo em Adonai, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Yahvé em espírito. Amém. Aqui Paulo já parte para algumas observações sobre a nossa salvação pela graça. Primeiro, ele fala que esse processo da nossa salvação está relacionado com a ascensão de Cristo no trono. Na primeira parte do capítulo 2, que lemos até o 10. Nessa segunda parte, Paulo ressalta a morada do Espírito Santo como sendo a evidência da nossa salvação. É a habitação do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, Yahvé e de Cristo, em nós. E esse Espírito Santo, ele vai edificando o corpo de Cristo, a igreja, sua noiva, para templo santo no Senhor, o tabernáculo. E esta é a família de Yahvé. E não somos mais estrangeiros de Israel, mas somos da família de Israel, da congregação de Israel. Somos, então, circuncisos de Israel pelo Espírito Santo. E a parede de separação que estava no meio entre judeus ortodoxos e gentios foi derrubada em Cristo. E em Cristo nós fomos judeus e gentios feitos um novo homem, trazendo a paz entre nós, judeus e gentios, através da cruz da reconciliação com Yahvé. E ele evangelizou então esta paz. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então veja que nós estamos sendo, a salvação aqui é ressaltada como o acesso ao Pai. E esse acesso é através do Espírito Santo que foi dado por Cristo, que ascendeu ao trono celeste. Na primeira parte do capítulo 2 de Efésios, Paulo ressalta o motivo desta salvação, o amor, a graça de Yahvé na obra de Cristo proposta. Ele propôs a obra da salvação e ele enviou a graça dessa salvação através do Filho na cruz e demonstrou isto com a sua ascensão ao céu. Então temos garantia aqui da nossa salvação por esta fé. Ou seja, Cristo veio, como prometeu a lei e os profetas, ele deu o seu sangue na cruz e ele ascendeu aos céus e assentou-se na autoridade de todo o poder, portanto, de nos conceder esta salvação, que é a reconciliação com o Pai, e não somente a sua obra de sacrifício e ascensão, mas também a sua obra de autoridade, que enviou o seu Espírito e o Espírito do Pai, o mesmo Espírito que atua, que habita em nós para sempre, edificando a nossa vida, nosso pensamento, a nossa fé, dia e noite na sua presença, para que nós possamos terminar a
construção do templo com o Espírito Santo, cooperando uns com os outros, para Yahvé, o qual será o templo da habitação do Espírito, na ressurreição dos mortos, num corpo glorificado que não morrerá mais, como é o de Cristo que subiu aos céus. Também teremos o mesmo corpo, que nós seremos feitura dele, como diz Paulo aqui no capítulo 2, e habitaremos na Jerusalém celeste no milênio, e depois do juízo final fará uma nova terra e um novo céu, descerá essa Jerusalém celeste para nós, onde vamos habitar sem sol e lua, porque não haverá noite, como está em Apocalipse. E nós então estaremos edificados pelo Espírito, capacitados para habitar em santidade, em obediência, em serviço eterno para o nosso Pai Yahvé, em paz e reconciliação. Essas são as observações que fazemos, tanto da graça, o meio da salvação da graça, e o meio da salvação, o Espírito. O Espírito da graça é o que nós poderemos dizer no capítulo 2 de Efésios, que é o processo de salvação que o Pai fez um novo homem com os gentios e judeus, para sempre, eternamente, termos um corpo de Cristo, como da natureza de Cristo eterno, para viver na eternidade do céu, ver e contemplar a face do Pai e do Filho. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa reflexão desta grande obra, e demos graças ao Senhor Jesus Yeshua HaMashiach, pedindo suas bênçãos para a reconciliação com Israel, todo o seu Israel de Deus, e a conversão de todos aqueles escolhidos que são do Senhor Jesus, que sejam guardados pela sua fé. Amém. Shalom. Tov Shavô. Bom. Festa de Pentecostes de Shavô. A paz e a graça do Senhor esteja com todos no seu Espírito Santo que nos habita. Amém.